10 minutos para a sua exposição, senhor Luiz. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, senhores parlamentares, deputado José Carlos, deputado Júlio César, a secretária Adriana, os presidentes Augusto e a Rita e todos os presentes. Deixar um abraço fraterno ao presidente Romildo Rolim. Eu vou fazer uma fala muito rápida. Eu vou tentar mais ou menos focar o papel que o banco tem na região e o trabalho que todas as pessoas aqui presentes têm feito na região nordeste do país. O primeiro ponto a ser considerado, que eu acho que é muito importante levar em consideração, é que nós já estamos em crise, passamos por uma crise muito profunda nos últimos anos e temos tido uma recuperação muito lenta, tá? E todo mundo sabe, há várias empresas com capacidade ociosa muito elevada, dispensando trabalhadores. Então, a gente tem um desafio nos próximos anos, que é fazer uma recuperação mais rápida. Para vocês terem uma noção, quando a economia vinha bem, ela tinha uma taxa de investimento privada, que é o nosso negócio, que é o negócio do Banco do Nordeste, que é financiar o investimento privado. Quando a economia vinha bem, antes da crise, a taxa de investimento privado era 20%. Hoje é um pouco mais de 15%. Ou seja, para a gente voltar, mais ou menos, crescer um período parecido, uma taxa de crescimento parecida ao pré-crise, a gente precisa de uma aceleração do nível de investimento muito rápida, tá? A gente precisa de fontes de financiamento do investimento privado. E, nesse momento, que tem se discutido o que a gente vai fazer com o financiamento de longo prazo no país, eu acho bastante complicado, quando a economia tem capacidade de recuperar, você não deixar muito claro quais que serão as fontes de financiamento desse investimento, tá? E, principalmente, para a região Nordeste, que é uma região que eu já vou falar, o investimento de longo prazo precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, né? Então, o primeiro ponto é esse. A gente vai ter que crescer rápido, a gente vai ter que ter uma taxa de investimento alta, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, e eu estou seguro que só o FNE ele não vai dar conta, precisa de mais dinheiro para financiar esse investimento, tá? Então, tirar recurso dali eu acho extremamente complicado, extremamente perigoso. Acho que um segundo ponto é o crescimento de longo prazo, né? Para você reduzir desigualdades regionais, você precisa com que as economias que estão atrás cresçam a taxas muito mais rápidas do que aquelas que são mais ricas, né? Então, para reduzir essas desigualdades, a gente precisa ter ganhos de produtividade muito grandes, tá? Algumas décadas atrás, uns 40 anos atrás, por exemplo, e eu vou dar um exemplo aqui, a gente tinha 2 clubes, mais ou menos, de renda per capita. O clube dos ricos, né, que era sul-sudeste, o clube dos pobres, que era norte-nordeste, e você tinha o centro-oeste, que ninguém tinha exatamente grande certeza para qual dos 2 grupos migraria. E o interessante é que o centro-oeste ele migrou para o grupo rico. Se você perguntar quais foram as grandes fontes que deram esse ganho de produtividade para o centro-oeste, foi a capacidade, foi a inovação tecnológica e a capacidade de você produzir em alta produtividade soja, né, naquela região. Se naquele momento eles tivessem tirado os fundos que financiam a agricultura, provavelmente isso não teria acontecido. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vê hoje no Nordeste é mais ou menos o seguinte: historicamente, toda a discussão de política pública no Nordeste ela foi baseada num recurso escasso, que é a água. Pela primeira vez, a gente tem um paralelo ao Centro-Oeste. A gente tem uma grande janela de oportunidade de fazer investimento de grande porte no recurso abundante, que é a energia renovável, é o sol e é o vento, onde vários projetos de investimento e muito emprego têm sido gerados. Então, você tentar, de alguma maneira, pôr em dúvida quais serão os recursos que vão financiar isso, é a mesma coisa que lá atrás a gente tirasse, né, o financiamento da agricultura da região centro-oeste, podendo limitar esse ganho de produtividade.
Um terceiro ponto que eu quero falar é da política regional. E aqui eu quero parabenizar o Ministério do Desenvolvimento Regional, parabenizar a secretária Adriana, que tem feito um grande trabalho no Ministério, e dizer que eu tenho um ponto que eu acho muito importante nessa política regional, que é esse foco naquelas 40 cidades que foram mencionadas, né? 41 cidades que foram mencionadas são cidades de porte médio, né? Por vários motivos. A gente verifica ou a gente tem verificado já há algum tempo que essas cidades crescem a taxas muito rápidas. Essas cidades elas podem crescer ainda mais e de uma forma muito mais ordenada por meio da política regional. Uma política regional que vai garantir que o principal, não só, por exemplo, toda a apropriação de valor que o crescimento econômico possa gerar, ele fique na região e consiga atrair para a região o ativo mais valoroso que a região tem, que são as pessoas da região. Então, isso é uma coisa muito importante. E o que é mais importante, você fazer infraestrutura aonde ainda não existe. Porque nas capitais, você levar infraestrutura aonde já existe, fazer reparo, sai muito mais caro do que você levar infraestrutura aonde não tem e ali poder fazer uma infraestrutura mais moderna, criando cidades mais organizadas. O último ponto que eu vou falar é a questão do banco propriamente dito, o banco como instituição. Como já foi mencionado, a gente vai ter um desafio muito grande no longo prazo de financiar o investimento. A região Nordeste, para migrar em desenvolvimento, em níveis de renda per capita, para a região Sul-Sudeste, vai precisar taxas muito maiores do que 20% do investimento, né? A gente não tem paralelo na história brasileira de que, por exemplo, o setor privado tenha feito uma arrancada dessa, tenha propiciado um financiamento saindo níveis de 15% até 22% para financiar o crescimento de longo prazo. A gente não tem histórico que mostre que isso possa ser feito. E aí eu acho onde o papel do Banco do Nordeste é fundamental, não só nessa recuperação dessa crise, recuperação lenta que a gente tem feito, como também do financiamento, dos ganhos de produtividade, dos projetos que vão assegurar ganhos de produtividade e redução de desigualdades no longo prazo. Tem alguns pontos a serem considerados importantes. O Banco do Nordeste, como já mencionado, teve um lucro até aqui no primeiro semestre de mais 700 milhões. O Banco do Nordeste, ele aplicou no ano passado do FNE mais de 30 bilhões e esse ano não vai ser muito diferente. O FNE ele foi aplicado com milhares e milhões de contratos, atendendo milhões de pessoas. A gente faz uma aplicação de um valor muito grande e muito pulverizado, priorizando o microprodutor rural, as microempresas, priorizando regiões que passam, historicamente, por sérios riscos climáticos. Você entregar o financiamento de longo prazo dessa região para principiante é um problema muito sério. Uma lição que a gente tem que tirar é determinadas tarefas você tem que entregar para quem sabe fazer. E quem sabe fazer longo prazo no Nordeste é o Banco do Nordeste. Obrigado, doutor Luiz Alberto. Dando prosseguimento, eu passo a palavra ao companheiro Augusto Sérgio Vasconcelos de Oliveira, que é presidente do Sindicato dos